antes de começar, estava conversando com uma velha amiga, que fazia muitos anos que eu não via, que trabalhou comigo numa edição que a gente fez há justamente 10 anos, junto com a Boitempo, de um texto do Trotsky muito importante que chama Revolução de Outubro. Ela é professora de russo e fez o cotejo da tradução. A tradução a gente não conseguiu fazer direto do russo, minha memória tinha me traído nisso aí. E a gente fez, quem fez a tradução foi uma companheira nossa, Daniela, que hoje em dia milita na França e está encabeçando lá a construção da nossa organização irmã, né, a Corrente Comunista Revolucionária, que é uma corrente dentro do NPA. Né, e essa companheira, apesar de brasileira, inclusive, foi eleita para a direção do NPA, né, o novo Partido Anticapitalista, que é a principal formação na extrema esquerda francesa, né, digamos assim. E essa companheira ainda militava aqui com a gente nessa época, a Daniela, ela fez a tradução do francês e a companheira Paula, que está aqui, fez o cotejo com o russo. E para a segunda edição que a gente vai lançar agora, eu fiz a tradução de uma palestra que o Trotsky deu originalmente em alemão já, né, em Copenhague, na Dinamarca. Vai entrar junto com aquele texto, a gente vai fazer uma segunda edição ampliada, comemorando os 100 anos da Revolução Russa. E além da alegria de encontrar uma velha amiga e numa circunstância como essa, eu achei interessante o que ela colocou um pouco, né? A gente se conhece há mais de 10 anos e ela disse que agora é um momento em que não tem mais como escapar, né? As pessoas estão percebendo que precisam se organizar, que precisam... os tempos estão muito turbulentos e, mais do que nunca, é a necessidade de se organizar. E, para nós, o debate teórico, ele é crucial, né, para que essa organização possa ser efetiva, possa ser consciente dos seus objetivos e consciente dos melhores meios que levam a esses objetivos, né? Se a gente for ver na grande confusão que reina na esquerda, a gente poderia dizer que tem uma boa parte dela que não tem consciência dos seus objetivos ou tem objetivos incorretos, né? Por exemplo, toda a esquerda que acha que pode conquistar uma sociedade sem desigualdade ou sem injustiças dentro do capitalismo. Essa é uma esquerda que não entendeu o objetivo, que precisa ser superar o capitalismo. Mas tem outra parte da esquerda que professa, né, defende, reivindica objetivos corretos de superação do capitalismo, de construção de uma sociedade sem classes, sem exploração, mas não consegue fazer a conexão entre os meios e os fins, né? Dados os objetivos, quais caminhos levam a esse objetivo, né? Nem todos os caminhos levam para o mesmo lugar, né? Então, ter só a visão do objetivo e não ter a visão do meio ou do caminho é uma forma também de não ser consequente com esse objetivo, né? Então, hoje o que a gente está se propondo a discutir um pouco, obviamente, não vai esgotar nem a introdução ao tema, né, nessa noite de hoje, né? A gente já fez outros seminários, cursos sobre esse mesmo tema, que só sobre esse tema eram 4, 5 dias de debate. Mas, como sempre, os debates teóricos eles nunca acabam, né? Eles sempre são um estímulo para seguir, não só se apropriando da teoria revolucionária, mas confrontando ela com a realidade, com os desafios do presente, que é a forma de poder desenvolver a própria teoria, né? Uma das últimas coisas que eu estava lendo do Trotsky nessa preparação, num outro texto que não está na bibliografia que eu passei, não sei se todo mundo que está aqui, inclusive, teve acesso, né? A gente passou alguns textos clássicos do Trotsky, mas a ideia da minha exposição não é ficar muito preso aos textos, né? É só ser uma base para a gente poder aprofundar mais, e quem conseguiu ler à medida que conseguiu, tanto quem conseguiu ler antes como quem possa vir a conseguir ler depois, vai perceber que ajuda bastante a aprofundar e desenvolver mais a reflexão. Mas uma das últimas coisas que o Trotsky discute, num texto que eu estava vendo agora, ele fala justamente a relação entre a teoria e os objetivos da luta. Ele fala assim, uma luta parcial por um objetivo secundário, por um objetivo de pouca monta, ela não coloca a exigência da teoria, né? Todo mundo aqui que já participou dos seus primeiros combates sabe, geralmente a gente começa a lutar porque a realidade obriga a gente a lutar por alguma coisa. Seja por salário, seja por melhor condição de trabalho, seja por melhor condição de estudo, seja contra a falta de professor, seja contra as opressões que tem na sociedade, enfim, pelos mais diversos motivos,
né? Só que à medida que a gente coloca objetivos maiores, aí a teoria vira um aspecto fundamental da preparação revolucionária, né? Então a gente, como sempre, né, sempre faço questão de ressaltar isso, e é uma coisa não só minha, de todos os nossos camaradas, que para a gente, ao mesmo tempo que a gente dá maior importância para a teoria, para o estudo, para o debate teórico, para a elaboração teórica, essa preocupação nunca é acadêmica ou de erudição ou de acumular conhecimento pelo conhecimento, né? Para a gente a teoria é justamente a forma de ganhar consciência da estrutura do mundo onde a gente vive, das condições em que a gente vive, da experiência passada, né, das lutas, das gerações que passaram antes da gente e, com base nisso, ter um guia para a ação, né? Para que a nossa ação... A gente sabe que a teoria nunca esgota a riqueza da vida, né, do futuro, da dinâmica da história, né? Nunca o que está escrito vai se repetir da mesma forma. Só que atuar sem esse guia para a ação é atuar às cegas, né? É ter a certeza de que a gente vai incorrer em inúmeros erros que poderiam ter sido evitados e não vai usar os caminhos mais eficazes para que a nossa luta possa ser vitoriosa, né? Buscar esse guia não é garantia nenhuma de vitória, mas é um requisito básico, se preparar o melhor possível para o combate, né? Então, tenho inclusive a alegria hoje de estar encerrando o dia com esse debate, um dia que começou muito cedo para vários que estavam aqui, que não dormiram ou acordaram de madrugada, para participar de uma grande ação internacionalista na fábrica PepsiCo, né, que faz aqueles Elma Chips, aqueles salgadinhos, esse monte de coisa que o capitalismo fornece, né, para a gente se nutrir tão bem, e que está fechando uma fábrica na Argentina com 500 operários, e a resistência desses operários junto com a esquerda classista e revolucionária na Argentina, em particular, sem nenhuma autoproclamação, mas sem nenhuma falsa modéstia, em particular, a nossa organização irmã argentina, o PTS, que está cumprindo um papel decisivo nessa luta, né? Eles conseguiram transformar a demissão de 500 trabalhadores e o fechamento de uma fábrica num tema nacional, que é capa de todos os jornais há dias já, e que não só está na capa dos jornais da própria burguesia, como está colocando o próprio governo Macri, que apesar de não ser fruto de um golpe institucional, mas é fruto de uma eleição normal, mas tirando isso, teria muitas características comparáveis ao governo do Temer que a gente tem aqui no Brasil. Esse governo agora está se sentindo questionado por causa de uma luta de uma fábrica, né? Então, acho que é uma amostra do que seria possível, né, se a classe trabalhadora brasileira tivesse direções à altura da sua potencial histórico, seria possível não só barrar essa reforma trabalhista que acabou de ser aprovada no Senado, mas impedir a reforma da Previdência, inclusive avançar para lutas muito superiores. Então, depois vou até fazer referência a isso, porque não está descolado do próprio tema que a gente vai debater hoje, mas sem mais delongas, queria começar dizendo que, para nós, e quem viu os textos deve ter tido essa dimensão, tem uma grande diferença em como surge a teoria da revolução permanente e no que ela se transforma e no que ela é para nós hoje, né? Então, quem viu lá nos textos viu, depois eu vou falar isso mais para frente na exposição, explicar um pouquinho, mas quem viu lá nos textos viu que ela começou como um debate dentro da esquerda russa, né? Na época eles se chamavam de social-democracia, mas não tem nada a ver com a social-democracia de hoje, era a esquerda marxista da época, e um debate sobre como ia ser a revolução na Rússia, né? E disso ela foi se transformando numa visão global, né, de quais as características, qual a estrutura, os nexos internos da revolução mundial entendida como um processo global, né? Então, por isso a gente colocou até esse tema, esse lema, esse título na atividade de hoje, né, a revolução permanente como grande estratégia, porque de fato ela é uma teoria para pensar a grande estratégia
da luta de classes da classe trabalhadora, não pensada num país ou numa série de países, mas pensada em nível de fato internacional. Só um momentinho que eu preciso dar um outro jeito aqui, porque eu não vou conseguir segurar. Acho que eu vou ficar em pé. Tudo bem? Fica ruim assim? Não, né? Então, enfim, qual que então é a premissa básica, né, da teoria da revolução permanente? Né? Não como ela foi originada, depois a gente vai voltar nisso, mas qual que é a premissa básica dela? A premissa básica dela é de que a gente está num momento, isso já há mais de um século, acho que para hoje, no século XXI, a gente tem que pensar que isso é mais atual ainda do que na época que foi elaborado. Mas a gente está num momento em que o capitalismo, como realidade econômica, como sistema econômico efetivo, ele é uma realidade mundial. Ele é um sistema que é impossível pensar uma parte separada de outra, né? Na época que o Trotsky escreveu isso, no começo do século passado, 100 e poucos anos atrás, isso era uma certa novidade histórica, né? Os marxistas da época estavam começando a conseguir enxergar assim. Por quê? Porque na época essa interconexão entre as diversas economias nacionais ainda não era um fato tão transparente, tão óbvio como é hoje, né? Ainda mais nós hoje em dia somos de uma geração já que passou já depois do que a própria burguesia chamou de globalização, que foi um momento de aprofundamento desse nível de interdependência da economia mundial, né? Então, para nós, hoje em dia, é muito mais comum entender isso do que na época, que se você tem uma crise na China, ou nos Estados Unidos, ou na Europa, um setor do capitalismo impacta outro. E mesmo não só pensando nas crises, se a gente pega qualquer produto industrializado que a gente compra, o que a gente utiliza no dia a dia, um celular, um computador, a gente vê que os componentes dele são feitos cada um em um continente do mundo, muitas vezes, né? Então, essa realidade da economia mundial é o primeiro fundamento de por que a revolução tem que ser pensada como um processo de fato internacional, né? Desse ponto de vista, um dos grandes divisores de água, né, da elaboração do Trotsky, em relação às outras correntes que foram surgindo no século XX e que grande parte ainda sobrevive e tem sua influência. A gente vai discutir um pouquinho isso hoje. Justamente de levar as últimas consequências. Isso que na verdade não é uma invenção do Trotsky, né? O internacionalismo proletário é uma premissa básica do marxismo desde a época do Marx, né? Quem já leu o Manifesto Comunista viu que, né, logo ali Marx já coloca essa grande bandeira que os trabalhadores não têm pátria, que são de fato uma classe internacional. Quem não leu o Manifesto Comunista, fica a forte recomendação que leia. É um grande texto, uma grande síntese teórica, muito importante até hoje. Mas a questão é que, no século XX, por incrível que pareça, alguns grandes fatos que aconteceram levaram muita gente que se dizia marxista, muitos partidos que se diziam marxistas, a simplesmente negar esse fato básico. A achar que não. A achar que a tarefa de fazer revolução é a tarefa de fazer revolução no seu país. E pior ainda, a tarefa de construir o socialismo é uma tarefa de construir o socialismo no seu país, né? Então, e o que a gente viu hoje é que... não, tem algum celular vibrando. O que a gente viu hoje é que depois da Revolução ter sido vitoriosa na Rússia, ter sido vitoriosa inclusive em outros países, na China, no Vietnã do Norte, em Cuba, né, na Iugoslávia, enfim, na Coreia do Norte, esse punhado de países, todos eles inclusive países atrasados, né, isso não é um detalhe também, onde a Revolução triunfou, eles não foram se acumulando
e se transformando num processo que gradualmente você vai somando um país por ano ou por década, e um dia a gente vai chegar a somatória de todos os países do mundo e vai ser o socialismo. Então isso foi uma coisa que surpreendeu muita gente. Falou, pô, antes só tinha a Revolução na Rússia, depois teve o leste europeu que foi anexado pela Rússia, depois teve a Iugoslávia, onde também tomaram o poder depois da Segunda Guerra, depois veio o Mao Tse-tung na China, depois teve o Che Guevara em Cuba, etc. Como é que esse processo, que parecia que a cada momento se somavam mais países saindo da órbita do capitalismo, como é que isso de repente vira o seu contrário? A burguesia criou uma grande teoria para dizer isso. Dizer, não, isso mostra o quê? Que a experiência do socialismo fracassou. E acabou. E agora o capitalismo vai reinar para o resto da história. Essa é a grande ideologia dominante na nossa época. Né? Que não só que o socialismo é difícil de alcançar, mas que inclusive eles já tentaram e foi fracassado. A primeira grande ideia que eu queria colocar para vocês é que, sem ter visto todos esses processos, o Trotsky foi assassinado em 1940, ou seja, no começo da Segunda Guerra Mundial. Ele não viu o processo dos outros países que, depois da Segunda Guerra Mundial, a burguesia foi expropriada. Depois eu vou falar uma coisa muito importante, que é que esses países, nenhum deles teve uma revolução como a Revolução Russa. E isso é muito importante a gente ter muita clareza disso. Das consequências desse fato. Depois a gente vai falar um pouquinho disso. Mas a primeira grande ideia que eu queria colocar é, para o Trotsky, mesmo sem ter visto isso, pela consequência do pensamento dele, de se apropriar do método de pensamento marxista e desenvolver ele, vendo as contradições do capitalismo da época dele, da Revolução Russa e do que foi das revoluções derrotadas logo depois da Revolução Russa, que acabaram fazendo que a Revolução Russa ficasse isolada num primeiro momento. E do processo de burocratização da União Soviética, que eu vou falar um pouquinho disso também, o Trotsky, ao ver tudo isso, ele coloca muito claramente que a revolução socialista, ela é uma revolução por definição internacional. Ela é um processo que parte, na sua forma, de uma luta nacional, ou seja, cada trabalhador tem que, em primeiro lugar, vencer a sua burguesia. A gente está aqui no Brasil, primeira tarefa nossa é vencer a burguesia brasileira, óbvio. Agora, cada processo nacional, mesmo vitorioso, é só um episódio, é só um triunfo transitório em direção a uma batalha que tem que ser uma batalha pela decisão. Ou seja, a luta entre o socialismo e o capitalismo é uma luta na qual não tem como se parar no meio do caminho. Ela se define em escala internacional. O capitalismo, ele tem as suas praças fortes, os seus centros de gravidade, a gente poderia usar esse termo, né? Ou seja, os seus centros de gravidade, ou seja, aqueles países mais desenvolvidos do capitalismo, a partir de onde ele consegue impor a dinâmica da economia mundial como um todo. Sem golpear o capitalismo nesses centros de gravidade, né? Estados Unidos, Alemanha, outros países do centro europeu, Japão, sem ir nos centros do capitalismo, ele ainda tem como manter o seu equilíbrio instável e tentar passar a contraofensiva. E, do ponto de vista do socialismo, a gente não define de antemão quais são os países que são centros de gravidade da luta revolucionária. Porque não é uma questão só de se o país é mais atrasado ou mais avançado, mais desenvolvido economicamente ou menos, mais rico ou mais pobre. Para nós, o critério fundamental em cada momento é o país onde a luta de classes está mais avançada e mais radicalizada. Porque nesse país, seja ele mais adiantado, seja ele mais atrasado, se a classe trabalhadora consegue um triunfo revolucionário, por um lado, ela tira do capitalismo uma parte do seu terreno de exploração, mas por outro, que é muito mais importante, ela conquista para si mesmo, para a luta internacional da sua classe, da nossa classe,
um novo ponto de apoio e um novo bastião para poder seguir se expandindo. Então, a primeira grande ideia da Revolução Permanente que eu queria colocar, até invertendo, quem leu um dos textos que a gente passou aqui, o Trotsky define, né, os 3 aspectos centrais da teoria da Revolução Permanente. O último que ele coloca é isso que eu estou colocando em primeiro lugar, né? Que a revolução é permanente no sentido de que ela é internacional por natureza, né? Ela começa no terreno nacional, ela não se dá nunca simultaneamente em todos os países, seria uma visão muito utópica e alegre, porque os processos são desiguais e combinados na economia, na política, na luta de classes. Então, num país você vai ter uma grande crise econômica no momento que outro está tendo prosperidade. Num país você vai ter muita luta de classes no momento que outro vai ter estabilidade. E isso é assim. Isso não é um problema para a luta revolucionária. Agora, isso coloca um critério, que nós atuamos no Brasil, mas nosso ponto de vista, e é a esse ponto de vista que a gente tenta se elevar sempre, nossa corrente, é o ponto de vista internacional. Então, para nós, é fundamental preparar as condições para triunfar aqui no Brasil, mas nós não podemos em nenhum momento secundarizar o esforço para apoiar com todas as nossas forças a luta dos trabalhadores onde quer que ela esteja mais radicalizada. Então, nesse momento, para dar um exemplo básico, não estamos falando ainda de revolução, mas para dar um exemplo básico, nesse momento, se a luta de uma fábrica emblemática na Argentina se generaliza, e se, a partir do exemplo daqueles operários, eu não sei quem viu, quem não viu, veja depois, é muito interessante. Em cima da fábrica, com a polícia embaixo, jogando coisa lá de cima e não querendo aceitar passivamente as demissões. Se milhares ou dezenas de milhares de trabalhadores na Argentina tomam esse exemplo para si, passam a querer se organizar junto com esses trabalhadores, retomando os sindicatos para a luta combativa, construindo agrupações de todo tipo, inclusive, por que não, construindo um forte partido, a partir do papel que o PTS está tendo na Argentina, construindo um forte partido de esquerda revolucionário que possa ser a fração mais avançada da classe organizada. Hoje a gente tem, como eu falei no começo, tem orgulho do papel que o PTS tem na Argentina, mas ainda não é um partido no sentido grande do termo, no sentido de ser um fator real da classe com influência de massas. E é para isso que a gente luta. Se na Argentina a gente tivesse um processo desse, ou parte disso que eu estou falando, e como parte disso, os trabalhadores conseguissem impor ao Macri uma grande derrota que fizesse ele abandonar totalmente os projetos de reforma que ele está fazendo, seguramente isso poderia ter um efeito do lado de cada fronteira enorme. Do mesmo jeito que, há poucos meses atrás, os camaradas nossos na Argentina, apesar de que o PTS é maior que o MRT, apesar de que eles têm mais influência na classe operária, etc., estavam dizendo o que lá? Educando os trabalhadores argentinos em que visão? A classe trabalhadora argentina, nesse momento, não estava lutando. No Brasil, nossos irmãos de classe estão fazendo uma greve geral contra o Temer, para derrotar a reforma da Previdência e, quem sabe, todas as reformas. Apesar da burocracia sindical do PT, apesar da burocracia sindical do PCdoB, da UGT, da Força Sindical, etc., etc., a classe trabalhadora está impondo isso, as suas direções. Se eles triunfarem do lado de lá da fronteira, nós aqui, contra o nosso governo, vamos estar muito mais forte. Então isso que eu estou colocando aqui num sentido muito elementar, mas que eu não poderia me furtar de colocar, porque inclusive é a forma de saudar essa luta internacional que a gente está tentando levar em todos os lugares onde a gente está, para cercar de solidariedade essa fábrica emblemática da PepsiCo, com seus 500 trabalhadores, que se ela não fechar, é uma vitória muito forte para o proletariado internacional, apesar de ser uma fábrica de 500 pessoas. É a forma de saudar isso, mas ao mesmo tempo eu digo assim, é a forma de concretizar de que quando a gente está falando da teoria da Revolução Permanente, como eu vou falar de muitas outras coisas mais abstratas e mais longínquas, se traduz em questões tão palpáveis como essa. Ir lá de manhã, às 3, 4 da manhã, acordar na frente da fábrica, gravar um vídeo e fazer, não só fazer uma grande ação, mas gravar o vídeo e garantir que esse vídeo possa chegar ainda hoje lá. Não para depois que eles forem derrotados, mostrar para os filhos, no Brasil falaram da gente. Para ser um fator da luta agora. Acho que esse é uma grande questão que eu queria colocar.
Então, só recuperando esse primeiro aspecto que eu queria colocar da Revolução Permanente, para uma visão trotskista, que na verdade nada mais é do que uma visão marxista coerente, que vai até as últimas consequências, ainda que seja muito pesada a carga das derrotas que significaram o fim da União Soviética da forma como foi, a restauração do capitalismo na China, em todos os outros países onde o capitalismo tinha sofrido derrotas fundamentais. Ainda que a carga disso seja pesada, e toda vez que a gente vê a dificuldade da organização independente dos trabalhadores e de voltar a uma consciência de classe mais avançada e socialista em setores mais amplos da classe trabalhadora, a gente está tratando de forma palpável dessa carga pesada. Ainda que seja uma carga pesada, o que eu quero colocar é que, de um ponto de vista trotskista, não era inesperado. Não era inesperado que isso acontecesse. Pelo contrário. Pelo contrário. O Trotsky, o grande diferencial dele em relação a Stalin, Bukharin, para quem leu, Kamenev e outros dirigentes da Revolução Russa, que depois da morte do Lenin não conseguiram levar à frente o legado do Lenin, o legado revolucionário do Partido Bolchevique, que tinha feito a Revolução. O primeiro grande diferencial é que esses outros membros da velha direção russa, da direção que tomou o poder, se acomodaram com aquele triunfo e passaram a teorizar, para se justificar de por que eles já tinham feito a parte deles. O resto, a Revolução Internacional, não sei se vai vir um dia, mas a gente não tem nada a ver com isso. A gente já fez nossa parte, já tomou nosso poder aqui na Rússia, e agora é administrar as coisas, construir o socialismo aqui, etc. E o Trotsky foi muito consequente em dizer desde o começo que isso seria impossível. E eu quero frisar dois aspectos de por que isso seria impossível. Um é porque a Rússia era um país muito atrasado. Daqui a pouco eu vou falar disso. Mas o principal não é esse. É porque atrasado ou avançado na nossa época histórica, nem no capitalismo nenhum país consegue viver isolado do resto do mundo. Nem o país mais rico de todos, os Estados Unidos. É mais fácil ir lá e prometer fazer um muro com o México do que fazer o muro. É mais fácil falar na campanha, como o Trump fez, que ia quebrar o comércio com a China, se elas não aceitassem tal e tal condição, do que quebrar de fato esse comércio. Porque nem o país mais rico do mundo consegue viver hoje isolado na sua fronteira. Isso dentro do próprio capitalismo. O socialismo é uma sociedade superior em todos os sentidos que nós queremos construir. Então, mais ainda do que o capitalismo, ele depende de uma base internacional como única forma de poder se desenvolver de fato. Então, a primeira coisa que diferenciou o Trotsky dos outros foi ser consequente nisso. E dizer assim como dizia o Lenin quando ainda estava vivo. Nós fizemos a Revolução na Rússia, estamos orgulhosos dela, mas para nós ela é um ponto de apoio da Revolução Internacional. Se for necessário entregar ela para que a Revolução possa triunfar em outros países mais desenvolvidos, que sejam mais decisivos para o avanço da Revolução Mundial, que assim seja. E no caso era concreto, tinha a perspectiva de uma revolução na Alemanha e ele dizia, não é por fetiche da Alemanha, porque gostava dos alemães, é porque se a revolução fosse derrotada na Rússia, mas em troca triunfasse na Alemanha, esse seria um impulso ainda maior do que foi a Revolução Russa, que já foi um grande impulso para as lutas da classe trabalhadora em todo o mundo. Então essa é a primeira coisa que eu queria colocar, porque eu acho que ela é muito decisiva. Se eu tivesse que... de tudo que envolve a teoria da Revolução Permanente, e que com certeza a gente só vai conseguir falar uma parte hoje, um dos pontos fundamentais que eu queria ressaltar é esse. Porque eu acho que ele é um das maiores, de maior atualidade. Por vários motivos. Primeiro, porque essa compreensão, que não é uma questão de boa fé ou de boas intenções, é uma questão de compreensão científica da estrutura do capitalismo e de como tem que ser uma estratégia para a classe trabalhadora lutar contra ele. Várias das conquistas dos primeiros anos da Revolução foram retrocedendo e foi se encastelando uma burocracia stalinista que depois passou a
administrar aquela economia e usar a influência, inclusive, da União Soviética no mundo todo, através dos PCs, para frear a revolução. Dá só um exemplo, entre muitos que poderíamos dar, mas brasileiro. No final da Segunda Guerra Mundial, isso poucas pessoas conhecem, teve lugar aqui no Brasil, principalmente em 46, ali entre 46 e 47, uma das maiores ondas de greve de toda a história do país. E não só uma das maiores ondas de greve de toda a história do país, mas um nível de politização e radicalização ideológica das massas que se expressa num elemento. O líder do PCB na época, chamado Prestes, Luiz Carlos Prestes, fazia comícios em estádios de futebol. Fez aqui no Pacaembu, fez em São Januário, no Rio de Janeiro, fez no Recife, fez em vários lugares. O afã dos trabalhadores de querer conhecer o comunismo, de querer conhecer o PCB, de querer lutar, se expressa bastante nessas duas coisas. Um ascenso de greve brutal por um lado e isso. E a mensagem que o PCB dava na época era, e o Prestes dava na época acabou a guerra, nós precisamos de um período de estabilidade e paz. Sei que todos estão passando fome, mas é hora de apertar o cinto e não desestabilizar a situação. Não fazer greves, não fazer tumultos. Ainda digo mais, ainda dizia assim, fazer greves agora só interessa aos agitadores, aos fascistas e aos trotskistas, que eles sempre tentavam misturar tudo, né? Então é um exemplo. Outro exemplo também, talvez mais trágico ainda, é em 64, quando tem um processo enorme também, revolucionário no país, e toda a linha do PCB é depositar a confiança de que o João Goulart poderia, talvez auxiliado pelo Brizola, outras figuras burguesas, enfrentar o golpe militar, e com isso desarmou a classe trabalhadora, e a gente passou, por causa disso, uma ditadura aí de mais de 20 anos. Né? Então, isso, estou dando 2 exemplos aqui do Brasil, mas teria exemplos muito maiores para dar. É só para não falar de outros países e confundir muito, com muita informação a essa exposição. Mas o que eu estou dando esse exemplo é dizer o quê? O stalinismo, essa burocracia que se consolidou na Rússia, depois da morte do Lenin, depois dos anos 20, com o isolamento da Revolução, ela não só lá dentro da Rússia, cada vez mais passou a defender uma política de privilégios para si mesmo e expoliação para os trabalhadores, né? O produtivismo, né? Os trabalhadores tinham que trabalhar cada vez mais, mas na verdade não para um avanço material de fato, apesar que teve um grande avanço em relação ao que era, né, a velha Rússia atrasada, semi-feudal, né, tanto que virou uma superpotência, mas com uma situação em que a condição de vida de fato das massas não se elevava no mesmo patamar. Né, o que se elevava eram os privilégios da burocracia. Isso dentro da União Soviética. E fora essa mesma política de colocar os interesses dessa burocracia acima da luta de classes, levou não só a esse papel que teve aqui no Brasil, mas inclusive em outros países, um papel inclusive mais grave, de afogar diretamente em sangue processos revolucionários. Né? Então, para dar um dado também, no final da Segunda Guerra Mundial, assim como no final da Primeira Guerra Mundial, né, fruto dos próprios sofrimentos da guerra, do descontentamento das massas, vários países passaram por processos revolucionários. E na Rússia, em 17, a classe trabalhadora conseguiu tomar o poder. Da mesma forma, no final da Segunda Guerra Mundial, na Europa, que foi o continente mais devastado pela guerra, em vários países também tiveram processos revolucionários. E nos principais, na Grécia, na França, na Itália, o papel dos PCs stalinistas, dos partidos que se diziam comunistas, mas eram stalinistas, foi fundamental para impedir a revolução acontecer nesses países. E na própria Alemanha, onde a derrota do Hitler poderia abrir um grande processo revolucionário, o stalinismo junto com o imperialismo norte-americano fizeram um acordo de, inclusive, dividir o país para garantir que não pudesse ter revolução nenhuma lá. Né, a famosa, pra gente é meio estranho, mas né, a Alemanha era a Alemanha Oriental e Ocidental. Acho que alguma parte daqui chegou a pegar um pouquinho dessa época. Então,
A política da Revolução Permanente, a teoria da Revolução Permanente, então, nesse primeiro aspecto dela, dá uma base não só, então, para responder claramente a essa propaganda burguesa, que não é verdade isso, que o socialismo fracassou. O que fracassou foram regimes que tentaram confinar uma espécie de socialismo muito deturpada dentro de uma fronteira nacional restrita. Né? E não colocar em primeiro plano a necessidade da expansão internacional da Revolução. Então, acho que essa é uma questão fundamental, porque justamente como a gente estava falando antes, hoje, mais do que nunca, o capitalismo, os processos produtivos, inclusive o fluxo de informação, ele circula globalmente numa velocidade e num volume muito maior, em todo sentido, do que um século atrás. Então, pensar a revolução para o século XXI, sem ser, nessa perspectiva internacionalista consequente, prática, né? Por isso que eu dei todo o exemplo da Argentina antes, para mostrar, porque às vezes a gente vê professores de marxismo na academia ou correntes de esquerda que até falam de internacionalismo, né? No sentido lá do manifesto, os proletários não têm pátria, a classe trabalhadora é internacional. Mas é uma frase vazia, né? Só uma saudação à bandeira, digamos assim, e não uma perspectiva estratégica concreta. Então acho que esse é um primeiro aspecto da teoria da Revolução Permanente que eu queria resgatar com vocês. O segundo aspecto que eu queria pegar tem a ver com esse. Eu estou indo um pouco na ordem inversa da que o Trotsky coloca no texto, mas que é do processo permanente interno da Revolução. Né? Algumas correntes acham que a Revolução se resume a que os trabalhadores têm que tomar o poder e com isso se resolve todos os problemas. Né? A perspectiva marxista integral, né, a perspectiva comunista que a gente defende, que o Trotsky foi o grande formulador disso como uma teoria, coloca claramente que não. Né? Coloca que a tomada do poder se a gente quiser dizer assim, pode dizer até que assim, é a parte puramente negativa do processo. Né? É a parte de tirar o poder dos exploradores e dos opressores. Né? Agora, a tarefa de construir a nova sociedade é uma tarefa que os próprios trabalhadores, se organizando de forma autônoma e democrática, precisam tomar nas suas mãos, e esse processo é um processo que, em certo sentido, ele tem alguns embriões dele na luta cotidiana que a gente dá sobre o próprio capitalismo, né? Ou seja, hoje em dia, ao mesmo tempo que a gente se organiza os trabalhadores, organiza a juventude para combater o capitalismo, a gente busca questionar e criticar vários aspectos do modo de vida burguês, né? As opressões, as diversas alienações que o capitalismo coloca. Isso em embrião faz parte da nossa luta cotidiana, digamos assim. Agora, é a partir da tomada do poder do Estado, de quebrar o Estado capitalista, tirar os meios de produção da mão dos grandes empresários, que são quem domina e controla o conjunto da sociedade e faz as grandes massas trabalharem só para que eles possam sugar, né, o valor desse trabalho e enriquecer. Quebrar isso, tomar esses meios de produção e colocá-los para o amplo debate social sobre o que deve ser produzido e como, né, com uma planificação democrática da economia, em que todos possam participar do debate sobre quais são, né, as necessidades humanas primordiais, não só em matéria econômica estrita, mas inclusive espiritual, cultural, como os trabalhadores, ao tomar o poder de Estado e começar a reorganizar a sociedade com base nisso, né, na socialização dos meios de produção, podem dar início a um processo em grande escala de metamorfose de todas as relações sociais. Então, todas as relações que no capitalismo são baseadas nessa troca mesquinha entre
indivíduos isolados, cada um lutando pelo seu interesse, em contraponto ao indivíduo que está do lado, né, pode dar lugar a uma sociedade em que a livre associação, né, dos trabalhadores, dos produtores, né, como dizia o Marx, seja a base para pensar todas as esferas da vida de outra forma. Né? Então esse processo é um processo de revolução permanente, da revolução socialista enquanto tal, ou seja, a própria revolução socialista, a dinâmica permanente interna dela. Né? No primeiro aspecto eu estava falando como ela é permanente no sentido de que ela começa num país e se desenvolve, tem que se desenvolver internacionalmente. Nesse segundo aspecto eu estou tratando de como internamente a revolução, para poder realmente dar origem a outra forma de vida, a outra sociedade, ela não pode parar na tomada do poder e nem se contentar com as primeiras conquistas. Agora, o que é interessante é o entrelaçamento entre esses dois aspectos. Porque, como eu estava falando antes, o Trotsky é o primeiro a assinalar que se a revolução ficar isolada na Rússia, não só ela não vai superar o capitalismo sozinha, né? Porque vocês sabem, só um parênteses, vocês sabem que a burocracia stalinista, principalmente depois do Stalin, os caras que vieram depois, foram criando toda uma teoria. Tem um filósofo que aqui no Brasil muita gente gosta, chamado Lukács, que teoriza também sobre isso, que é uma teoria de que, assim, pelo próprio exemplo econômico, a Rússia vai ganhar a maioria do mundo. Então, o que eles queriam dizer com isso? Então, se a Rússia for mais rápida que os Estados Unidos na corrida espacial ou na corrida armamentista, isso, como efeito demonstração, como efeito exemplo, vai pacificamente fazer com que os outros países falem, não, o socialismo é melhor que o capitalismo, então eu vou mudar. Como se não fosse uma luta de classes encarniçada de vida ou morte, em escala internacional. Né? Vocês estão dando risada, mas é assim mesmo. E o Trotsky vai falar assim, não é só que isso não vai acontecer. É pior do que isso. Se a revolução se detém de um dos pontos de vista do que deveria ser a revolução permanente, que é esse da expansão internacional, a política externa e a política interna estão sempre parte da mesma coisa. Dentro da própria Rússia, as próprias conquistas da revolução vão cada vez mais ser ameaçadas. Eu nem vou desenvolver tanto aqui, mas tem várias companheiras, inclusive, que estão aqui, que são especialistas no tema, que é o estudo de como, por exemplo, em relação à questão da mulher e da família, os primeiros anos da Revolução Russa, os anos de expansão da Revolução Russa, são anos de conquistas como nunca se viu na história da humanidade, que mesmo nas democracias liberais, capitalistas, avançadas da Europa, dos Estados Unidos, só décadas depois, alguns dos direitos que foram dados lá, que as mulheres conquistaram, na verdade, na Revolução Russa, só décadas depois elas conseguiram, por exemplo, coisas tão elementares como direito ao divórcio, direito ao aborto, direito a escolas coletivas, etc, etc. Essas conquistas foram, à medida que foi se burocratizando a União Soviética, foi se consolidando o stalinismo como essa casta burocrática, né, que usurpava a sociedade, essas mesmas conquistas foram retrocedendo, né, e também do ponto de vista social, dos direitos civis, do direito dos gays, de todo tipo, o velho conservadorismo, o velho nacionalismo, né, russo foram voltando, né, mesmo sobre outra base econômica, porque continuava sendo um Estado que tinha uma planificação econômica, né? Mas era uma planificação burocrática, etc. Mas apesar de ter outra base material, vários elementos, inclusive culturais e sociais, vão retrocedendo. E isso são dois aspectos interligados da mesma questão. Isso me conduz para um aspecto que eu esqueci de falar ainda na primeira questão, no que o Trotsky chama o primeiro aspecto. Às vezes a gente até chama, para esquematizar um pouco, a gente até fala assim, a Revolução Permanente tem 3 leis. Eu comecei pela terceira, que ela começa no terreno nacional, se expande no internacional e só pode se culminar no mundial. A segunda é essa de que o processo interno da Revolução só começa com a tomada do poder. É só o início, só o ponto de partida. Depois ela precisa continuar se desenvolvendo ininterruptamente através do questionamento de todas as esferas da vida. Né? E para isso é fundamental a intervenção ativa dos trabalhadores enquanto sujeitos.
né? Por isso a democracia soviética, né? A participação plena das massas no governo das suas vidas, inclusive no planejamento econômico, como uma das questões fundamentais, para eles não serem peças de uma máquina onde uma pequena burocracia determina as diretrizes e o trabalhador continua trabalhando como se fosse peça de uma máquina, igual era no capitalismo, né? Esses dois aspectos são muito fundamentais, mas o que eu ia falar ainda da tal da terceira lei é que um elemento que eu não dei peso eu acho muito importante, para pensar que é uma mecânica concreta da revolução. O Trotsky vai dizer o quê? E o que a experiência da Revolução Russa mostrou, né? Que como a gente estava falando antes, não tem como prever de antemão aonde a revolução vai começar. E ela não começa em todos os lugares ao mesmo tempo, né? É uma combinação complexa entre fatores econômicos, políticos e da luta de classes que transforma um país ou uma região em um elo débil da cadeia, né, da corrente do capitalismo mundial, né? Para dar um exemplo, começou a crise em 2008, explodiu uma crise internacional do capitalismo de dimensão histórica nos Estados Unidos. Pela força que os Estados Unidos têm, ele conseguiu transladar rapidamente essa crise para o foco virar a Europa. Na Europa, também a crise não se distribuiu de forma igual. Ela foi desigual, como sempre. O país dominante, que foi a Alemanha, conseguiu impor para os países da periferia europeia o peso mais duro da crise. Os dois países que mais explodiram economicamente foi Grécia e Espanha. Num determinado momento, na Grécia, você teve uma combinação de crise política, social e de luta de classes, com mais de 30 greves gerais, no intervalo de 2 anos, que fazia da Grécia, por exemplo, esse elo débil naquele momento. Um elo débil, ou seja, você tem o capitalismo se estrutura como um sistema mundial, agora as contradições desse sistema vão se acumulando e transformam um determinado país ou região num elo débil num determinado momento. E ali, por isso aqui eu estava falando do centro de gravidade da revolução. O nosso internacionalismo tem que se acompanhar com paixão esses movimentos e buscar intervir com toda a força. Infelizmente, por exemplo, ninguém aqui falava grego na época. Mas com todas as forças que a gente... Seria bom se pudesse assistir. Com todas as forças que a gente tem, buscar intervir nesse lugar. Não é raro, mas não é sempre que isso acontece, e essa é a ideia que faltou eu colocar, que justamente essas contradições se acumulem, explodam, num país relativamente mais atrasado, né? Seja porque ele já parte de condições mais precárias de desenvolvimento, seja porque quando a crise estoura em países mais desenvolvidos, eles, em geral, têm mecanismos para poder transferir essa crise para os menos desenvolvidos, para os mais atrasados, mais dependentes, mais subordinados, né? Nesse sentido, é importante entender, não é obrigatório, não é sempre assim, mas é comum e é frequente que os processos revolucionários estourem primeiro nos países mais atrasados. E o que a teoria da Revolução Permanente explica, e se comprovou várias vezes ao longo do século XX, e já em embrião, nesse início do século XXI, é que tem uma mecânica, um nexo interno da Revolução Internacional que é preciso a gente entender, que tem a ver com a questão na relação entre os países avançados e atrasados. Porque nos países mais atrasados, onde o capitalismo é menos desenvolvido, a classe dominante desses países ela é mais débil. Por exemplo, a burguesia brasileira. A burguesia brasileira não tem só o problema de como controlar e dominar as massas trabalhadoras, as massas negras, o povo pobre, os camponeses, sem terra, etc. Ela tem, além desse problema, o problema de que ela tem outras burguesias mais poderosas que ela que subordinam e subjugam ela a todo momento e, inclusive, querem tirar sempre vantagens não só políticas, mas inclusive econômicas, da própria exploração que acontece aqui. Então isso faz ela ser uma burguesia mais débil, se você compara com uma burguesia de um país imperialista. A burguesia norte-americana não tem esse problema, nem a alemã.
que tem a burguesia brasileira, que é uma burguesia subordinada, estruturalmente subordinada. Então, por esse motivo, é mais frequente que os processos revolucionários estourem primeiro em países atrasados desse tipo. Agora, justamente o atraso desses países faz com que seja mais difícil dar os primeiros passos da construção socialista. Porque justamente o socialismo precisa se desenvolver com base no mais avançado das forças produtivas da nossa época. Né? Nós queremos ter... a planificação econômica a gente não quer fazer só com o nível de desenvolvimento tecnológico, industrial, científico que a medíocre burguesia brasileira conquistou. A gente quer construir uma sociedade em que a planificação democrática da economia possa ser feita com os meios técnicos mais desenvolvidos do capitalismo mundial, das grandes empresas, dos grandes monopólios internacionais que estão desenvolvendo robótica, inteligência artificial, formas de comunicação de massa, que inclusive se fosse tirado do capitalismo e colocado a serviço da população, poderiam criar inclusive formas inesperadas, que eu não consigo imaginar direito, mas acho que seria muito interessante pensar, de como participarem as massas da planificação econômica. Como apresentar de forma clara opções econômicas fundamentais para o país e as massas poderem participar disso e tomar nas suas mãos isso. Com certeza nós temos meios técnicos para pensar isso, impensáveis na época do Lenin e do Trotsky. Na época do Lenin e do Trotsky, o grande desafio era que toda casa russa tem eletricidade. Olha onde eles estão. Teve que ter a Revolução Socialista para colocar essa questão. Então, visivelmente a gente tem condições materiais muito mais desenvolvidas hoje. Né? Então, voltando à questão da mecânica, é muito decisivo que a revolução num país atrasado seja vista como uma alavanca para impulsionar a revolução nos grandes centros adiantados. E é justamente nessa combinação que pode ter um impulso descomunal, né, do que seria um processo revolucionário a nível internacional. Né? Que, obviamente, como todo processo, também tem um ritmo desigual de desenvolvimento interno, se a gente pensar. Né? Uma coisa é a revolução vitoriosa num país atrasado, em outro país atrasado. Poder se expandir para o primeiro país capitalista adiantado. A partir de um momento, aí sim, a resistência do sistema capitalista como sistema internacional vai decrescer exponencialmente também. Né? Então, as primeiras batalhas talvez sejam as mais difíceis e por isso a gente tem que se preparar bem para elas. Né? Então, acho que essa é uma questão. Mas só com uma ressalvinha, não transformar isso em uma fórmula rígida. Porque não é sempre, porque às vezes a gente fala muito do processo que deu origem à teoria da Revolução Permanente, que partiu da Rússia, país atrasado, etc, etc. E algumas pessoas acabam ficando com uma visão um pouco enrijecida de como se a Revolução sempre tivesse que estourar primeiro no país atrasado. Isso também não é verdade. Né? O século XX deu exemplos de países avançados onde teve profundos processos revolucionários. Né? Em particular, a Alemanha, logo depois da Revolução Russa, passou por uma sucessão de grandes processos revolucionários que poderiam ter sido vitoriosos e teriam mudado a história da humanidade. Né? Mas depois outros países, Inglaterra, França, em uma medida um pouco menor, os próprios Estados Unidos nos anos 30, né? Vários processos que não dá para a gente desenvolver aqui, mas que é importante para a gente estar alerta. Né? Essas contradições do sistema capitalista mundial, elas tendem a se concentrar primeiro nos países atrasados, na periferia do sistema, mas às vezes por várias combinações, é justamente no centro onde isso explode. Né? Então estejamos atentos, inclusive porque a gente está num momento em que a crise capitalista internacional, que explodiu em 2008, continua sem resposta do ponto de vista da burguesia. Eles conseguiram controlar a queda desenfreada, né? A quebradeira desenfreada, mas não conseguiram recuperar de fato taxas de crescimento. Então, está estancada a economia, está
um processo bem complicado, e isso tem gerado fenômenos políticos e da luta de classes, inclusive em países centrais. Basta ver que a gente viu ano passado, para falar de luta de classes, o grande processo de massas de luta contra a reforma trabalhista na França, e para falar de um processo político, a gente viu, todo mundo aqui viu e se assombrou um pouco com a eleição do Trump, mas também, interessante, com os processos de mobilização de massas que surgiram nos Estados Unidos depois disso, e com um processo que a gente está acompanhando, também como parte da nossa organização internacional, muito de perto, que é um processo de politização e de organização da juventude norte-americana, em particular dos setores imigrantes, mas também da juventude branca, buscando conhecer o marxismo, buscando conhecer as ideias socialistas, né, coisa que a gente sabe que nos Estados Unidos sempre é muito mais difícil, sempre foi muito mais difícil do que no Brasil, né? Esse interesse espontâneo da juventude pelo socialismo. Então, estejamos atentos porque vários processos podem surgir daí. Para terminar, duas coisas. Uma para terminar, depois eu vou fazer só uma e meia, na verdade, porque eu só vou fazer depois um breve fechamento. Mas para terminar, na verdade, eu não poderia deixar de citar, até os companheiros já fizeram esse debate antes, devem estar achando estranho, porque até agora eu não falei do que geralmente é o primeiro ponto que a gente fala sempre, que é o que o Trotsky chama o primeiro aspecto da Revolução Permanente, ou primeiro, às vezes a gente chama de primeira lei da teoria da Revolução Permanente, que é justamente de onde começou a formulação, né? Só para todo mundo ter uma visão na cabeça, eu acabei não colocando muitas datas e muitas coisas, porque às vezes isso não acaba ficando muita informação e não ajuda tanto. Mas só para a gente colocar mais ou menos uma certa visão de linha do tempo, assim, a primeira formulação, né, da teoria da Revolução Permanente, a primeira vez que o Trotsky elaborou um documento onde a gente pode dizer ali já tem a teoria da Revolução Permanente, foi no ano de 1906. Fazendo justamente o quê? O balanço da revolução que tinha acontecido no ano anterior. Na verdade, ele está preso na Rússia, esperando para saber se vai ser fuzilado, se vai ser deportado, o que vai acontecer com ele, porque ele foi preso como chefe do presidente do Soviet lá de Petrogrado, né? O Soviet foi a organização, em 1905 teve uma grande revolução na Rússia, onde pela primeira vez a classe trabalhadora criou o que depois ficou conhecido com essa palavra Soviet, né? Ou seja, um conselho, uma grande reunião de representantes e delegados eleitos nos locais de trabalho, representando o conjunto das categorias operárias que estavam em luta, e que esse embrião, essa organização, esse conselho, esse Soviet, virou um poder autônomo, que passou de organizar a luta, a colocar as demandas políticas e a, inclusive, controlar parte do funcionamento da regulação da vida social. Por exemplo, dos correios, dos telégrafos, das ferrovias, do que ia circular, do que não ia circular. E com isso o Trotsky vê esse Soviet e fala: isso aqui é o embrião do governo de trabalhadores futuro. Porque ele organiza a luta hoje, ele vai ser a base, o ponto de apoio para organizar a insurreição, ou seja, organizar o levantamento conjunto e preparado do conjunto da classe trabalhadora para tomar o poder de Estado, e depois esse mesmo organismo vai ser a base da nova sociedade, a base de onde os trabalhadores vão organizar o funcionamento da sociedade. Esse Soviet foi uma invenção maravilhosa da classe operária russa, que não foi nem um marxista russo, nem o Lenin, nem o Trotsky, nem nenhum outro, que falou para eles fazerem isso. Os trabalhadores fizeram, porque a sua natureza de classe leva eles a buscar essa auto-organização. E, como parte mais, foi uma primeira experiência, né? Não tinha ainda uma direção à altura de levar essa experiência até o final. A própria classe trabalhadora estava fazendo suas primeiras experiências, não tinha ainda a bagagem, vamos dizer, na própria luta de classe necessária para levar até o final. Então ela foi derrotada, foi presa, foram todos presos, o Trotsky estava preso, enfim, e aí na prisão, esperando lá, ele escreve o balanço do que aconteceu. E no balanço do que aconteceu, ele, pela primeira vez, coloca a ideia da Revolução Permanente.
E qual que é a ideia que ele coloca fundamental? Ele fala o seguinte: a Rússia é um país atrasado. É um país onde ainda tem um cara chamado Czar ou Tsar, agora vai ser Tsar na próxima edição. Que é quase o faraó egípcio, né? O rei, monarca e absoluto, soberano e tal. Não tem parlamento, não tem eleição, não tem democracia, não tem nada. No campo é servidão. Os camponeses que fogem, o senhor tem direito de marcar na cara, igual faz com o animal, e coisas do tipo. Então é um país onde todo mundo falava, bom, a gente está muito atrás da Europa. A gente precisa fazer uma revolução para ter um governo democrático, para ter uma constituição, para ter o básico. Para ter direito de liberdade de imprensa, liberdade de organização, os direitos democráticos básicos. Isso todo mundo dizia, a burguesia dizia. A burguesia não estava no poder, hein? Existia uma burguesia russa que se formou bastante em contato com o capital inglês e francês em particular. E era sócia menor desse capital, mas ela não tinha o poder político na Rússia. E todos discutiam que era preciso, era uma questão de mais dia, menos dia, ter uma revolução na Rússia para acabar o czarismo e modernizar a Rússia. Como sempre em todos os lugares, o Marx ensinou isso pra gente, né? A ideologia dominante de uma época é a ideologia da classe dominante. Então, mesmo entre os trabalhadores e mesmo entre os representantes dos trabalhadores, sempre uma boa parcela defende ideias que correspondem ao pensamento da classe dominante, não o pensamento independente dos trabalhadores. Na Rússia, esses setores, né, buscam, por isso, conciliar com a burguesia. Acham que os trabalhadores têm que não têm força para poder se enfrentar e ter uma política radicalmente diferente da burguesia. Precisam buscar acordos, buscar aquela zona que o Lula chama do ganha-ganha, né? Tem que... o Lula fala, né? Para o trabalhador ganhar, o patrão tem que ganhar, porque senão como é que é? Se o patrão perder, o trabalhador vai ficar sem emprego, vai ganhar menos. Essa é a visão de quem confia na burguesia. No caso do Lula, é um grande agente consciente da burguesia, né? Que usa o seu passado operário para fazer isso enganando o povo. No caso dos velhos russos, eu acho que a maioria não era cínica desse jeito, mas com maior ou menor dose de cinismo, também expressava uma visão de passividade e subordinação da classe trabalhadora em relação à burguesia. Então esse setor na Rússia dizia o quê? Não, justamente a Rússia é tão atrasada que a gente precisa ter uma revolução democrático-burguesa e a burguesia que tem que encabeçar essa revolução, como foi em outros países. Esses setores depois passaram para a história chamados como mencheviques. Um cara genial, chamado Lenin, falou, isso é absurdo, porque a burguesia russa é totalmente covarde e vil. Ela é organicamente ligada aos latifundiários feudais e ao capital imperialista, e ela não vai fazer revolução nenhuma. Então, para fazer a revolução democrático-burguesa, nós, trabalhadores, vamos ter que tomar nas nossas mãos essa revolução democrático-burguesa. Veja só, confiar na burguesia não dá. Se depender da burguesia, a gente vai continuar com o czarismo até o final. Então, para fazer o que eles deviam fazer, a gente vai ter que fazer. Essa é a base do Lenin. E o Lenin fala o quê? Para fazer isso, como a gente vai fazer? Nós, trabalhadores, temos que construir nosso partido com uma política independente e arrastar a massa camponesa, que era a grande maioria da população russa, por nosso lado, para fazer uma aliança com a gente e ter um governo entre os trabalhadores e os camponeses que leve a cabo a Revolução Democrático-Burguesa. E o Trotsky vai dizer assim, perfeito, maravilha, é isso aí. Só que com um detalhe. Ao fazer isso, os trabalhadores encabeçando uma revolução na qual eles arrastam atrás de si a massa camponesa, tirando essa massa camponesa da influência da burguesia liberal, desmascarando a covardia, o reacionarismo da burguesia, os trabalhadores vão entrelaçar, vão ser obrigados a entrelaçar na própria revolução, a sua própria revolução operária e socialista com a revolução democrático-burguesa. Ou seja, começando a lutar pelas questões democráticas, por exemplo, pela divisão da terra, da reforma agrária, que não é uma medida socialista, é uma medida que a burguesia deveria fazer. Por exemplo, no nosso país é uma vergonha que até hoje, e se depender da burguesia brasileira também, impossível.
Então é uma tarefa que sobra para os trabalhadores fazerem. Agora, o fato de que sobra essa tarefa para os trabalhadores fazerem, uma reforma agrária mínima, que acabe com o latifúndio, o fato de fazer isso significa que os trabalhadores vão fazer isso e vão parar com isso? Vão parar aí, vão criar a propriedade da terra e tal, e vão... Não, Trotsky fala, ao encabeçar a revolução, eles vão colocar sua própria marca na revolução. Então a revolução vai virar permanente. Ela começa democrático-burguesa pelas suas tarefas, mas pelo sujeito social que encabeça ela, a classe trabalhadora, ela vai, no seu próprio processo, se unir essas duas questões. Então, a velha revolução, no modelo da Revolução Francesa, vai se unir com a revolução do futuro, que é a Revolução Socialista. Então, essa é a base, né? Só esse ponto daria para a gente discutir umas 3 horas, até esmiuçar bem as posições de cada um. Não é muito a proposta de hoje, tanto que eu deixei para o final. Mas, o que eu queria ressaltar, e agora eu quero ligar com o começo e com isso encerrar, para ver se a gente ainda tem um tempinho para, pelo menos, bater uma bola, é que essa visão, que no seu momento foi genial, que ele elaborou lá em 1906, vendo o resultado da Revolução de 5 e tirando as conclusões, e que depois, em 1917, os impasses dessa tentativa de expandir a Revolução depois, para que ela não ficasse isolada só na Rússia, o Trotsky vai elaborar o conjunto dessa teoria da revolução permanente, que eu queria só terminar com essa ideia, que também muitas vezes é vista, ligado até uma coisa que eu falei antes, como Trotsky começou a elaborar ela lá para a Rússia, para o país atrasado e tal, não sei o quê. E como a gente está num país relativamente atrasado, que é o Brasil, né? O Brasil que é um país totalmente subordinado no circuito mundial de nações, muitas vezes a gente é induzido a encarar a teoria da revolução permanente como meramente uma teoria para como se desenvolve a revolução nos países atrasados, né? E às vezes, inclusive, pensando só nessa primeira lei da teoria, esse primeiro aspecto da teoria que foi o que eu falei por último, né? Da relação entre revolução democrática e revolução socialista. Mas justamente eu até inverti a ordem de exposição aqui para ressaltar o que eu acho que é o mais importante para a gente pensar num momento em que das revoluções do século passado não sobrou praticamente nada, só o balanço histórico. Agora, do capitalismo como sistema mundial, se colocam contradições do ponto de vista estratégico muito superiores às que levaram à Revolução Russa, às que levaram à Primeira Guerra Mundial, que é quando foi elaborada essa primeira teoria, né? O fato do capitalismo ter sobrevivido como sistema, de ter conseguido vencer essa primeira grande batalha histórica entre o capitalismo e o socialismo, que atravessou um século inteiro, né? E que, como o socialismo não conseguiu vencer nos centros de gravidade do capitalismo, não conseguiu, as direções marxistas não tiveram a altura de enxergar que é uma batalha de vida ou morte entre dois sistemas que não podem conviver indefinidamente. Que se o capitalismo se mantém, mesmo naqueles países tentando se manter isolados, ele vai se restaurar, que foi o que aconteceu em todos os países, inclusive com ou sem o PC sair do poder, né? Porque na União Soviética caiu o PC junto com o Estado operário deformado que tinha lá, e na China continuou o PC lá, continua até hoje, eles falam que são comunistas e o capitalismo lá bomba num nível extremo, né? Então não é a ausência ou presença do regime fechado do PC de partido único que preserva nada, né? Então a chave se nessa primeira batalha o capitalismo conseguiu triunfar, com isso, a consequência disso, por mais que não pareça intuitivo para a gente ver assim, mas eu acho que esse tipo de curso, esse tipo de debate, o aprofundamento da visão marxista sobre a realidade, deve nos dar ferramenta para ver assim. Essa sobrevida do capitalismo aumentou num nível extremo aquilo que o Marx dizia que é a premissa de toda a época revolucionária, que é a contradição
entre as formas de produção, né, e as forças produtivas que elas tentam controlar, né? Ou seja, hoje a gente tem forças produtivas muito mais desenvolvidas que colocam as questões, como eu falei, da planificação democrática da economia ou da socialização da produção como uma coisa palpável e que, ao mesmo tempo, a dominação dos grandes monopólios faz com que coloque uma contradição enorme para que essas forças produtivas possam realmente estar a serviço da sociedade plenamente liberadas, né? Então, essa grande contradição, que só aumentou, né, isso que o Marx dizia que é a contradição entre forças produtivas e relações sociais de produção, essa contradição aumentou exponencialmente. Então, isso, à medida que a crise capitalista, que as novas experiências da luta de classes, e inclusive que as novas gerações vão ingressando na luta revolucionária, sem o peso da desmoralização das derrotas passadas, do desgaste das lutas derrotadas, essa combinação permite ver que o futuro está totalmente colocando para a humanidade novamente esse embate de vida ou morte entre um sistema que já merece perecer há muito tempo e a capacidade da humanidade de construir uma outra sociedade. E a teoria da evolução permanente é a ferramenta mais desenvolvida para que a classe trabalhadora não tenha que tatear às cegas, não tenha que começar do zero, não tenha que repetir os mesmos tropeços, as mesmas derrotas do passado, e sim possa encarar essas batalhas com uma grande estratégia de conjunto que integre a luta de cada parte dela, em cada país, em cada setor, como uma grande luta só pelo futuro da humanidade. Então, acho que é por isso que é uma questão de total atualidade, que não dá para falar tudo numa noite, mas espero que todos se interessem e continuem estudando e a gente possa não só conhecer a teoria da Revolução Permanente, como o Trotsky elaborou lá, mas ser sujeito de continuar elaborando ela, não só teoricamente, mas na prática vida das nossas vidas. Isso aí.